Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live da São Jorge Produtos Digitais e Comunicação. Nesta quinta-feira, nós vamos conversar com Gesseli Vivan, que é dona da consultoria em Portugal, consultoria. Gesseli é uma gaúcha e tem uma longa experiência na área acadêmica e já há 5 anos, me corrija se eu estiver errada, Gessi, há 5 anos auxilia lá em Portugal aqueles que querem estudar neste país lusitano ou ainda ter reconhecimento acadêmico para poder trabalhar na sua profissão lá em Portugal. A Gesseli foi uma das participantes do webinário que a São Jorge realizou no dia 15 de julho, onde falou sobre esses assuntos. A Gesseli hoje, além do reconhecimento acadêmico, que foi o tema da sua palestra no webinário, ela também vai falar sobre as formas que você que quer estudar em Portugal, seja numa graduação, pós-graduação, doutorado ou mestrado, pode fazer, que caminho que você tem que seguir, e também vai nos dar algumas dicas sobre bolsas de estudos. Eu, Annelise Borges, estou aqui no Brasil, em Brasília, representando a São Jorge Produtos Digitais e Comunicações, e Gesseli Vivan está lá em Portugal. Boa tarde, Gesseli, tudo bem? Boa tarde, Anne, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Estou aqui em Lisboa, num tempo quente, que agora é a época do calor aqui, né? Embora você conhece bem calor aí, porque Brasília nunca faz frio, né? Aqui está quente, ao contrário do sul do país, aqui a gente está num calorzinho razoável para o inverno. Gente, eu queria aproveitar, antes de começar esse bate-papo com a Gesseli, para informar que se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta para fazer para a Gesseli, você pode mandar um e-mail para equivalência@sjprodutosdigitais.com, que a Gesseli tem acesso a esse e-mail, vai poder responder as suas dúvidas, e também, se você quiser conhecer um pouco mais e ter acesso aos nossos produtos, aos produtos que a São Jorge Produtos Digitais faz, você entra no site sjprodutosdigitais.com. A Gesseli, além de responder perguntas que cheguem para nós durante essa live de hoje, a gente vai aproveitar também para responder algumas perguntas de pessoas que assistiram ao nosso webinário do dia 15 de julho, mas não tiveram oportunidade de ter as suas questões dirimidas, né, respondidas. Então, a gente vai aproveitar algumas questões de pessoas que já estão nos acompanhando, que já conhecem um pouco o produto a produção da SJ, o que fazemos, e que acompanham as nossas lives e webinários. Então, eu vou começar esse bate-papo, né? Não é uma entrevista, apesar de eu ser jornalista, a gente ter a tendência de ficar entrevistando as pessoas, eu vou tentar me controlar e fazer mais um bate-papo com o Gesseli do que uma entrevista. Ainda antes de começar, eu acho que era bom a gente pontuar algumas coisas que colocam Portugal como um país tão atrativo para as pessoas que querem estudar, trabalhar, se aposentar e morar em Portugal, né? Portugal, ela tem um custo de vida muito atrativo em relação a outros países da União Europeia, tem uma qualidade de vida muito boa, tem um clima muito ameno, perto de outros países de lá. Se destaca também em Portugal a questão da segurança, tem serviços públicos de qualidade, né? Você tem educação, saúde, transporte, que são serviços que chamam a atenção em Portugal, e ainda dentro do assunto que Gesseli vai conversar com a gente, eu acho bom a gente destacar que Portugal tem 7 universidades que estão entre as melhores do mundo no ranking QS. Então, começando agora, Gesseli, uma maneira prática, então, vamos perguntar aqui para quem está interessado em estudar em Portugal, quais são as melhores etapas, ou quais as etapas devem ser seguidas para uma pessoa que está pensando em ir estudar em Portugal? Bem, vamos lá. Primeiro a gente tem que separar o que é que a pessoa quer estudar. Se ela quer fazer uma licenciatura, um mestrado ou um doutorado. Também é importante a gente definir a nacionalidade das pessoas, porque dependendo da nacionalidade, se ela tiver uma nacionalidade europeia, e principalmente se for portuguesa, ela tem que pesar várias coisas, né? Então, se ela quiser entrar numa licenciatura e tiver nacionalidade portuguesa, ela não tem opção senão fazer o Exame Nacional Português. As outras nacionalidades, eventualmente, um aluno pode entrar com o nosso Enem, com o Enem do Brasil, né? Desde que ele abra mão, mas isso também não é uma regra
para todas as universidades. Então, essa minha colocação inicial é para dizer que, assim, embora existam regras definidas para os processos de ingresso, principalmente da licenciatura, existe também uma área de sombra que cada universidade pode definir como é que ela vai gerir o processo. Então, o que é certo é, um português morando no Brasil e querendo vir estudar em Portugal, necessariamente terá que fazer o Exame Nacional Português. Ele não pode abrir mão como outros. Muito bem, então agora vamos falar de brasileiros. Brasileiros podem optar por ou ingresso via Enem, como aluno internacional, ou fazer provas aqui, e que eventualmente a gente tem uma possibilidade de fazer a prova localmente, ou ainda fazer o ingresso por disciplina isolada e depois vir para cá e aqui mesmo fazer uma prova. E aí ingressar definitivamente na universidade depois de estar aqui. Falo de licenciatura, tá, Nelise? Quando se trata de mestrado e doutorado, não existe uma diferença no processo de seleção. Cada universidade tem um modelo, mas quase sempre a gente vai ter uma carta de interesse e a documentação da licenciatura e também uma percepção da nossa capacidade, digamos assim, e dos nossos pré-requisitos para entrar no mestrado que a gente tem interesse. Aí é um processo quase sempre somente documental. Esses processos todos, desculpa, te interrompi. Diga. Esses processos todos que você falou, seja para mestrado, doutorado, para entrar numa graduação, eles demoram muito tempo, porque assim, eles são um pouco diferentes, eu imagino, dos processos brasileiros, né, educacionais brasileiros. Eles demoram mais tempo. Uma pessoa, por exemplo, que quer estudar aí, ela precisa se preparar por quanto tempo para poder ir estudar em Portugal? Eu acho que assim, a gente vai mudar de país, então a nossa preocupação tem que ser, a nossa preparação deve vir lá de 1 ano, no mínimo, né? Tu tá vindo para cá agora, tu sabes bem que teve que fazer um conjunto de preparações que demandaram bastante tempo. Mas, somente para a questão universitária, o ideal é que a gente comece a buscar a partir de novembro do ano seguinte, quando o nosso ingresso é para novembro do ano anterior para setembro do ano seguinte. Aqui, a maior parte das universidades trabalha com 3 fases de candidatura. Podem acontecer até mais fases, dependendo da disponibilidade de vagas. Mas, via de regra, nós temos 3 fases de candidatura. E isto, cada universidade tem a sua. Então, e cada curso tem a sua. Então, pode ser que dentro vamos falar hipoteticamente, da Universidade de Lisboa. Dentro da Universidade de Lisboa, de repente, o curso de Direito tem uma data, o curso de Biologia tem outra, o de Medicina Dentária tem outra, e assim vai. Cada curso tem uma data de candidatura. E também, cada curso tem o seu processo individual, se tratando de um aluno internacional. Claro que, assim, as universidades privadas tendem a ter uma flexibilidade maior de datas, mas existem universidades que já em novembro agora estão começando a fazer as candidaturas para o processo do ano seguinte. Já que você falou, né, comentou aí do meu caso, né, eu sou uma pessoa que estou indo fazer um mestrado em Portugal. Minhas aulas começam agora, mês que vem, em setembro, e assim, eu queria só dar o meu depoimento, aproveitar essa live, apesar de a gente estar falando de uma coisa muito mais genérica, né, dessa importância. Por isso que eu te perguntei qual é o prazo, porque eu, como você falou, mudando de país, eu comecei a preparar a minha ida para um mestrado exatamente nessa época. Outubro, novembro, eu entrei em contato com consultoria para que me orientasse para eu poder fazer todo o processo da melhor forma possível e conseguir ingressar. Até porque, por quê? Porque as nossas universidades, elas são muito diferentes das universidades portuguesas. Então, assim, o processo que a gente tem aqui dentro das nossas universidades são processos diferentes. A gente tem um costume, uma cultura
educacional no Brasil, que é uma cultura diferente. Por exemplo, eu lembro que quando eu fui tentar um mestrado há muitos anos atrás, eu até desisti na metade do caminho, naquela época eu estava com outros projetos, mas assim, eu não sei se outras universidades portuguesas, você pode dizer isso, tem isso, mas, por exemplo, aqui, um mestrado, pelo menos nas universidades que eu tentei, antes de tentar um mestrado, de qualquer maneira, você tem que apresentar um pré-projeto, dentro da sua área de pesquisa, você tem que encontrar um professor daquela área sua, né, de pesquisa, que aceite aquele seu projeto, e que aí, então, aceitando esse projeto, você pode ingressar no mestrado. Pelo menos na época que eu fiz era assim, eu nem sei se isso mudou, já tem muito tempo, mas em Portugal isso é diferente, né? Graças a Deus, muito diferente, Anne. Graças a Deus. Eu acho que, no caso do Brasil, talvez a gente tenha esse filtro tão grande como tu estás colocando. Eu fiz começo de mestrado no Brasil também, e tive que fazer um anteprojeto, mas eu acredito que essa diferença se dá em função da oferta. Portugal tem muita oferta para se estudar, tanto licenciatura como mestrado como doutorado. E isso faz com que eles eles pensem um pouco diferente do que a gente pensa no Brasil. Então, eles entendem aqui que você tem que ter pré-requisitos, obviamente, você tem que ter, se tratando do mestrado, né, vamos imaginar, você tem que ter, claro, a sua formação anterior, você tem que ter uma ideia, porque você já vai fazer uma linha de pesquisa que você já definiu, mas, na média, assim, posso te dizer que 90% das universidades não pede anteprojeto. O máximo que eles vão pedir é uma carta de interesse. Por que você escolheu efetivamente esse mestrado ou esse doutorado? O doutorado é um pouquinho diferente, mas não se escolhe o professor previamente, a gente vai escolher o orientador no final do primeiro ano, quando a gente já conhece um pouco dos professores da universidade que têm condições de nos apoiar. Também podemos escolher alguém de fora da universidade para ser um co-orientador. Então, o processo vai nos ensinando, entende? E no processo de seleção, eles raramente pedem um anteprojeto. Vamos fazer agora, tentar fazer um link aqui de uma pergunta que você recebeu quando participou do webinário. Teve uma pessoa que perguntou aqui, pediu uma informação, na realidade, eu acho que ela quer fazer aqui um link entre mestrado, ela quer fazer mestrado e mercado de trabalho. Ok. Né? Porque, geralmente, a pessoa que vai fazer um mestrado, não sei se geralmente, a gente também não tem dados sobre isso, mas eu imagino que uma pessoa que vai fazer um mestrado, ela tem um foco muito forte na sua profissão ou naquela área de mestrado em que vai trabalhar. Ele pretende, dentro daquele mestrado, que isso o ajude ou o beneficie, de repente, claro, para um mercado de trabalho, conseguir um emprego melhor ou numa área de atuação que ele gostaria. Tem como fazer esse link de mercado de trabalho junto com o mestrado, o curso de mestrado? Eu não entendi bem a pergunta. Tu queres dizer se ele pode cursar ao mesmo tempo? Ou não, eu acho que ele quer saber assim, se tem vantagem, se realmente tem vantagens dentro do mercado de trabalho português, você fazer um mestrado dentro de uma faculdade aí dentro de Portugal. Eu acho que esse é o link que ele quis fazer. Eu acredito que, assim, em primeiro lugar, estudar é sempre agregador, sempre vai melhorar o seu desempenho profissional e vai melhorar as suas oportunidades de emprego, se nós estivermos falando de emprego. Mas, como eu disse no próprio webinário, aqui em Portugal, tanto o reconhecimento como os graus, né, a licenciatura, o mestrado e o doutorado, eles são relevantes não só para quem quer trabalhar como empregado de alguma instituição. Eles são relevantes também para quem quer buscar oportunidades de financiamento, quem quer buscar alguma bolsa, que mais? Agora me falta assim, mas ou mesmo para fazer um empreendimento, e a gente, vamos imaginar que eu queira fazer, existem agora, por exemplo, estão entrando muitas linhas para apoiar o desenvolvimento de novos negócios, que foram abordados, inclusive, pelo Fernando, e também para apoiar o desenvolvimento das empresas portuguesas na retomada pós-Covid. O que está acontecendo? Quando a gente vai solicitar, porque aí tem linhas bem interessantes que o Instituto de Formação Profissional Português
estimula a contratação. O que vai acontecer? Vamos imaginar que eu vou solicitar a contratação de um profissional que eu entendo que ele tem que ter, vamos imaginar, ele tem que ter uma formação inicial em mídias digitais, vamos supor, ou em design, ok? Mas eu quero que ele tenha uma formação em design, mas eu quero que ele tenha um olhar da mídia digital. O que eu vou dizer? Olha, eu quero alguém que tenha licenciatura em mídia digital, ou, desculpa, em design, e mestrado em mídias digitais. Se me aparecer qualquer profissional que não tenha esse quadro, eu não consigo contratar. Por aquela linha do IFP, entendeu? E hoje os empresários vão usar muito essas linhas de apoio, porque obviamente que são favoráveis. Então a gente precisa entender o que é que a nossa formação está nos agregando. Eu estava falando ontem com uma cliente exatamente sobre isso. Ela fez gestão no Brasil, está fazendo o último ano de gestão, mas ela decidiu que ela não quer trabalhar com gestão, ela quer trabalhar com design. E aí nós estávamos considerando se o melhor cenário para ela, já que ela não quer vir agora, era fazer já uma transferência para o curso de design ou fazer um mestrado depois no curso de design. E aí fomos exatamente avaliando dentro da situação dela qual era o melhor cenário. Mas principalmente em função dos apoios, é importante a gente ter o maior número de graduações possível. Desculpa, o maior número de graus. Licenciatura, mestrado, doutorado. Quando você fala, assim, falando desse assunto agora, né, dessa questão de empregabilidade, eu acho que era legal a gente falar um pouco também sobre a questão de reconhecimento de cursos, porque eu acho assim que tem muita gente. Eu, por exemplo, eu tomo o meu exemplo, né? Eu sou jornalista, formada há 30 anos, e estou indo para Portugal fazer um mestrado, não especificamente na minha área de comunicação, mas uma área que eu tenho interesse. E quando eu fui fazer esse mestrado, quando eu contratei consultoria, fazer mestrado, eu, Annelise Borges, não tinha a mínima noção, por exemplo, que para eu aproveitar meus 30 anos de profissão aqui no Brasil, entendeu? Para eu fazer isso em Portugal, eu preciso fazer o reconhecimento do meu diploma, do meu curso. Eu não tinha ideia, né? E eu acho que muita gente que vai para Portugal também não tem esse conhecimento. Eu queria que você falasse para a gente, Cecily, por que é importante, e hoje eu sei que é importante, por que é importante você fazer o reconhecimento do diploma ou do seu curso para poder atuar nele em Portugal? Aí nós temos que separar duas áreas, digamos assim, dois grandes segmentos. Existem segmentos que obrigatoriamente precisam fazer o reconhecimento. As instituições que têm ordens profissionais, as formações, né? As profissões que têm ordem profissional, essas é condição sine qua non para que atuem, fazer o reconhecimento e registro na ordem profissional. Mas existem muitas, como é o caso da tua, que não tem uma regulamentação prévia, tu não precisa dessa formação para atuar na média. Vamos imaginar, tu veio para cá e quer fazer produção de conteúdo. Tu não necessariamente precisa ter um registro profissional. Mas o que vai acontecer? Quando você chegar no mercado do trabalho, se você não fez o reconhecimento da sua graduação, licenciatura, como a gente chama aqui, o mercado te considera um analfabeto. Porque tu não tem formação nenhuma reconhecida aqui. E existem vagas que pedem informações diferentes. Então, se a vaga me pediu licenciado, como eu estava falando antes, do mestrado, eu estive há um tempo atrás numa situação particularmente como essa que a gente está falando. Eu estava fazendo uma contratação e veio um rapaz que era brasileiro, formado em jornalismo, inclusive, Annelise, e eu tinha uma vaga que era pelo IFP, e eu gostei do perfil dele. Ele estava fazendo mestrado aqui. Gostei do perfil dele e mandei o currículo para o IFP. Primeira coisa que eles me pediram, o reconhecimento. Ou seja, eu não pude dar a oportunidade para ele, não pude contratá-lo como profissional para minha empresa, porque ele não tinha o reconhecimento da licenciatura dele. Apesar dele estar fazendo mestrado, o que, em teoria, tacitamente,
a gente entenderia que ele fez uma graduação. No entanto, o sistema pede documento que comprove, não é um conhecimento tácito. E mesmo que ele tivesse feito, já finalizado o mestrado, que não era o caso, ainda assim eu não poderia contratá-lo, porque eu disse que eu queria um licenciado, e eles precisavam do reconhecimento da licenciatura. Então, isso vai acontecer muito. E, inclusive, as empresas, todas as empresas, na hora de fazer a contratação, se ela disser, olha, eu quero um profissional de tal área, ele pode, muitas vezes, mesmo o pessoal de TI, que tem muita oportunidade aqui e que não precisa de uma formação superior, pode vir a não conseguir ser contratado se não tiver o reconhecimento acadêmico. Entendi. Por isso que é importante. É claro que, assim, desculpa, só te interrompendo, Anne. É claro que a gente tem, assim, nós temos 3 modalidades de reconhecimento, ok? Ele pode, muitas vezes, não fazer o reconhecimento de conteúdo e fazer só o reconhecimento do grau. Ou seja, o sistema reconhece, a universidade reconhece que ele é um licenciado. E aí, ele, com o reconhecimento como licenciado, vai poder ser contratado. Isso só é válido para profissões que não tenham a necessidade prévia de uma área, tá? Entendi. Agora eu te pergunto, falhou minha voz. Falhou minha voz. Esse processo todo de reconhecimento, seja de grau ou do curso, demora muito? Ele tem que fazer isso enquanto ele está no Brasil ainda, ou ele pode fazer isso depois que estiver em Portugal? Depende muito dos objetivos, né? Mas vamos imaginar, em média, depois que a documentação está toda na nossa mão, a gente coloca na plataforma. Depois de colocar na plataforma, a gente tem que aguardar que a universidade faça a cobrança, e a partir da cobrança, a universidade tem mais 3 meses legalmente para nos fazer fazer o reconhecimento. Aí, no final desses 3 meses, muito bem, ela fez o reconhecimento, vamos supor que, por hipótese, ela disse não. Aí nós temos ainda que entrar com recurso justificando por que a gente entende que sim. Entendeu? Então, assim, eu considero sempre interessante para quem vem para cá e quer atuar na sua área e vem com a intenção de trabalhar logo que chega, que faça isso antecipadamente. Entendi. Gente, enquanto a gente está no bate-papo aqui, para quem está assistindo a nossa live, aproveitando aí essa conversa com a Gesseli, lembrar que se você tiver qualquer questionamento, qualquer pergunta, manda um e-mail para a Gesseli Vivano, equivalência@sjprodutosdigitais.com, que ela te responde na maior tranquilidade. Gesseli é uma pessoa que tem muita vivência, muita experiência, são 5 anos de uma consultoria, que tem atendido centenas de pessoas que hoje estão lá felizes em Portugal, ou trabalhando, ou que fizeram mestrado, ou que já estudaram, ou que estão estudando, ou que ainda vão estudar. Terminaram. Ou já terminaram. E também entre em contato, se quiser saber mais sobre a SJ Produtos Digitais, que tem feito esse trabalho de levar até vocês o conhecimento de várias áreas, de áreas diferentes de conhecimento, para quem quer, de alguma forma, morar em Portugal, investir, trabalhar, estudar, e a SJ ainda trabalha com outras áreas, não são só essas, mas, assim, nesse início, que de férias, aliás, né? Nós estamos no momento de férias em Portugal, né, Geice? Agora, em agosto, é o momento de férias. E aí a gente está aproveitando... metade de julho adiante. Aproveitando esse momento para tratar desses assuntos todos. Gesseli já nos falou aí um pouco de como é que se ingressa numa licenciatura, num mestrado, falou um pouco de reconhecimento, né, e porque é importante. Gesseli, uma outra pergunta aqui que surgiu, vamos ver como é que você pode, eu nem sei se você já respondeu ela, mas eu acredito não, porque ela é muito específica. Tem uma pessoa que me perguntou assim, se a pessoa tem um reconhecimento do diploma na Itália, ele serve também para Portugal, ou ela tem que fazer um novo reconhecimento? Vamos lá, depende da área. Existe uma diretiva da União Europeia que diz que alguns cursos que a gente fizer num país da União Europeia, a gente pode atuar em todos os outros. Nomeadamente, são os áreas da área da saúde, da área da construção. Então, a gente está falando
da medicina dentária, da medicina veterinária, da enfermagem, da arquitetura, das engenharias, que mais? Acho que farmácia e nutrição também. Esses cursos, quando a gente faz num país da União Europeia, a gente pode atuar em todos os outros. Claro que vai ter que fazer a prova de língua quando chegar no outro país, porque tu pode ter feito formação em Portugal, querer morar na Alemanha, e tem que saber falar alemão, né? Ou falar inglês, no mínimo. Bom, o que acontece quando esse processo se dá por reconhecimento? Existe também uma outra legislação que diz que isso é muito novo, tá? Isso saiu no começo, agora nós estamos no finalzinho do ano passado. E, antes havia assim, uma lacuna, cada país interpretava de um jeito. Agora existe uma determinação que diz o seguinte: quando eu fiz o reconhecimento num país, eu preciso ter atuado no mínimo 3 anos nesse país para que depois eu possa fazer a atuação em outro país. Eu até tenho clientes numa situação que fizeram formação fora de Portugal e que a gente estava aguardando para fazer o registro aqui, e que agora eu já sei que eu vou ter que registrar, particularmente na Espanha, vou ter que registrá-lo na Espanha antes de fazer a atividade aqui. Você está falando antes daí de fazer o registro em Portugal. Sim, você está falando aí na área de saúde, tem uma pergunta aqui também, aliás, são 2 perguntas, né? Na área de saúde. Uma que é uma moça que pergunta como é que são as oportunidades para enfermeiros em Portugal. Bem. E uma outra, já te faz as okay. 2 perguntas, vê se você consegue já responder uma atrás da outra. E a outra é assim, como fazer doutorado em odontologia em Portugal? Isso, na realidade, você já respondeu, né? Aí, eu acho que assim, as especificidades são sempre complexas de serem tratadas de uma maneira pública. Mas, assim, quase sempre, em primeiro lugar, pode fazer. Pode fazer, inclusive, não tendo feito o reconhecimento da licenciatura e do mestrado. No entanto, o doutorado não vai reconhecer nem a licenciatura e nem o mestrado. Então, o fato de ser doutor é a mesma lógica do mestrado. Ele pode ser doutor e, se ele não fizer os reconhecimentos anteriores, ele não consegue atuar na área dele aqui, ok? E aí tem que ver a especificidade do mestrado que está querendo fazer, do doutorado que quer fazer, ok? Bom, vamos falar de enfermeiros. Quanto a mercado para enfermagem, eu diria que, assim, se eu pudesse dizer o melhor mercado, que tem o maior número de vagas e maior oferta, eu diria que são os enfermeiros. O pessoal fala muito do Brasil, do pessoal de TI, né? Porque Portugal está em franco desenvolvimento na área de TI, então se trabalha muito com a ideia de que existe muita oportunidade dentro da área de TI. De fato, existe. No entanto, eu nunca vi nenhum lugar fechar por falta de TI. Agora, muitos eu não posso dizer, mas estou exagerando, mas um hospital, particularmente em Portugal, fechou por falta de enfermeiros. Não foi por falta de médico, não foi por falta de recurso, é porque não tinha enfermeiro para trabalhar. E precisou fechar, agora já reabriu. Mas durante um determinado tempo teve esse problema. Então, assim, é uma área que demanda muito profissional e que tem sido cada vez mais valorizada. Isso não quer dizer, Anne, que Portugal não forme muitos enfermeiros. Nós temos 40 faculdades que fazem enfermagem em Portugal. No entanto, o restante da Europa vem contratar aqui, seja para enfermeiros, seja para qualquer profissional da área de saúde, porque eles são muito demandados. Então, médicos, dentistas ou enfermeiros, eles têm empresas de contratação para a Europa que vêm aqui a Portugal e fazem feiras para contratação. E o que a gente sabe é que, assim, eles gostam muito do profissional português, porque ele tem uma formação mais afetiva. Então, é aquela história dos latinos, né, que a gente fala muito. Embora portugueses não sejam latinos, eles têm um viés mais amoroso, como nós também temos, como nós brasileiros. Então, eu, inclusive, quando faço a consultoria da área, eu pergunto primeiro para a pessoa, antes de dizer qual é o modelo de reconhecimento que ela vai fazer,
eu pergunto de cara, o que é que tu quer fazer? Tu quer morar em Portugal? Teu objetivo é a França? Teu objetivo é a Inglaterra? Ou é Portugal? Se for Portugal, eu posso dar um tipo de indicação que é diferente do profissional que quer a Europa, entende? Então, tem vários fatores que são diferentes. Legal. Tem mais uma perguntinha aqui. Desculpa, só finalizando. É mais no sentido, não de que um profissional que fez o reconhecimento, por exemplo, por conteúdo, sem ter a necessidade de complementação, que ele não vá ter oportunidade. Não é isso. Mas é porque determinadas formas de reconhecer a titulação vão dar mais competitividade. E hoje tudo é uma questão de competitividade, né? A gente quer as melhores vagas. Para ter as melhores vagas, a gente tem que ter o que eles pedem. Entendi. Mais uma pergunta aqui bem específica, Giseli. Tem uma pessoa que está participando aqui da live e perguntou assim: caso eu valide o meu diploma como licenciado em estudos básicos de ciências farmacêuticas, ele já consegue trabalhar como um farmacêutico ou ele precisa fazer um mestrado para isso? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, aqui existem as três formas de registro para a ordem dos farmacêuticos. Ciências farmacêuticas, que é o curso de licenciatura, pode permitir o registro na ordem, bem como mestrado integrado em farmácia, como também quem fez o pré-Bolonha, que era licenciado também em farmácia. Então, sim, se ele fizer o reconhecimento na licenciatura em ciências farmacêuticas, ele vai poder atuar. Por exemplo, quem estuda aqui no Brasil, eu faço uma faculdade aqui no Brasil, ele consegue transferir isso a Portugal? Consegue sim. Muitas vezes, o que acaba acontecendo? Muitas vezes ele vai ter que fazer no mínimo metade do curso aqui. E isto também é uma questão relevante para ser considerada. Vamos imaginar que a gente está falando do curso de Direito, tá? O curso de Direito no Brasil são 5 anos, em Portugal são 4. A gente não pode fazer transferência com no mínimo 1 ano de curso realizado. Então, eu só posso fazer a solicitação de transferência a partir do final do segundo semestre no Brasil. Se eu fizer, e diga-se de passagem, é o melhor momento para fazer transferência, porque daí eu não perco muita coisa do que eu fiz, e eu também vou ter o benefício de fazer mais 3 anos só para a formação e não 4, como é o caso do Brasil. Mas o que a gente precisa sempre olhar no caso das transferências é o sistema de ingresso e a universidade aqui, o modelo que ela aceita para o processo de transferência. Porque, de novo, existem várias modalidades para ingresso, né? Tem os concursos especiais que a gente chama. Então, pode ser um diplomado que quer ingressar numa outra licenciatura, pode ser por uma transferência, pode ser um mais de 23, que aqui é uma figura que existe, que é, para quem talvez, para algumas universidades, é alguém que não fez uma formação anterior e ele tem uma oportunidade de ingressar fora do Exame Nacional Português. Então, tem várias outras modalidades de ingresso, mas, de novo, essas sim são muito particulares de cada modelo de ingresso de cada universidade, mas as possibilidades existem sim. Tá, deixa eu entender aqui uma coisa. Você está falando em reconhecimento de diploma, você pode fazer o reconhecimento só do grau, né? Que são 2 coisas diferentes. Você reconhecer seu diploma e você reconhecer o seu grau. A equivalência de diploma é esse reconhecimento de diploma também? Do curso todo? É a mesma coisa? Hoje em dia não existe mais o termo equivalência. A lei passou a chamar tudo de reconhecimento. Previamente havia essa nomenclatura. Hoje a lei chama tudo reconhecimento. Então, o termo equivalência, embora a gente use, porque usualmente as pessoas entendem que uma coisa equivale à outra, o que eles fazem é reconhecer o seu curso. E aí eles podem reconhecer o conteúdo ou o grau. Eu reconheço, vamos supor, quando os cursos são específicos, como é o caso do que a gente estava falando antes, da enfermeira, do médico, do dentista, etc., existe o quê? A necessidade de reconhecer conteúdo.
Não pode ser feito o curso de reconhecimento do grau, porque se fizer só o reconhecimento do grau, não vai poder atuar na área. Precisa reconhecer conteúdo. Agora, um curso que não precise, vamos imaginar administração. Embora o curso de administração seja um excelente curso e possa nos dar suporte para muita atividade, ele não tem uma ordem que force o profissional a ter o reconhecimento de conteúdo. E até porque existem algumas diferenças entre países. Então, neste caso, muitas vezes, se o profissional não está efetivamente interessado no reconhecimento do curso de administração, mas sim no grau de licenciado, ele pode fazer essa opção, porque ela é sempre também mais fácil. Eu entendi. Agora, me corrija se eu estiver errada aqui. Por exemplo, uma pessoa aqui na nossa live acabou de perguntar sobre relações públicas, que é uma coisa dentro daquela área de jornalismo, que é a minha área de comunicação. Okay. Perguntando se ela precisava de equivalência e como é que está o mercado para trabalhar e demanda na área de RP. No caso dela, me corrija se eu estiver errado, olha eu dando consultoria junto com a GCLI. Na realidade, o caso dela é a mesma coisa. Na realidade, ela pode só reconhecer o grau e não o conteúdo todo, mas ela entra naquela situação de, por exemplo, se surgir alguma possibilidade de um trabalho e o empregador pedir a licenciatura, ela já não consegue, ela já está fora dessa seleção, por exemplo. Seria interessante, por exemplo, essa pessoa pedir também a equivalência do curso e não só o grau? O reconhecimento de conteúdo também, tu queres dizer, é isso? Não só o grau. Eu, particularmente, vou dizer que, assim, como os custos são os mesmos, e particularmente os cursos de comunicação do Brasil são entre 4 e 5 anos, e os de Portugal são 3, eu normalmente recomendo o reconhecimento já de conteúdo junto. Porque vamos imaginar que esta vaga seja de uma empresa que pede efetivamente um determinado curso, ela vai ter mais competitividade tendo reconhecimento como conteúdo também, entende? Para as questões legais, o fato dela ter reconhecimento de grau seria suficiente para dizer que é um licenciado. Agora, eu tenho licenciado em matemática e tenho licenciado em comunicação. Qual é que a empresa está pedindo? Obviamente que se a empresa tiver um interesse no licenciado em comunicação e tu tiveres o reconhecimento de conteúdo em comunicação, tu vais ter mais competitividade. Entendi. O mesmo vale para essa pessoa que acabou de perguntar, então, sobre ciências contábeis. Ele é bacharel, registrado no Brasil, quer saber... ciências contábeis. Ele quer saber qual é o caminho para conseguir equivalência. É preciso reconhecer o conteúdo também, porque tem uma ordem específica e que faz que precisa fazer que faz o registro do profissional para atuar no mercado. Então, sim, ele vai precisar fazer o reconhecimento de conteúdo e, posteriormente, o registro na ordem profissional. Ótimo. Dos contabilistas. Beleza, acabaram de me informar aqui, pessoal, nossa equipe de suporte da São Jorge, que o nome da pessoa que acabou de perguntar sobre ciências contábeis é o Genival Villanova. Então, Genival, você já sabe Muito qual bem, é o caminho. Se tiver mais alguma dúvida, mais alguma informação que você queira, por favor, mande um e-mail para equivalência@sjprodutosdigitais.com, que a GCLI vai lhe ajudar. Agora me fizeram uma pergunta aqui, GCLI, como diz lá no Sul, né, me abraçou sem me apertar, porque eu realmente não sei responder isso, e olha que eu já tenho, desde que eu comecei esse meu processo de ida para estudar em Portugal, eu posso dizer que eu já tenho algum conhecimento. Vamos ver se eu vou saber, então. Vamos ver, essa eu acho que você vai ter que saber, porque eu nem sabia que existia isso. Qual a diferença entre reconhecimento automático, reconhecimento de nível e reconhecimento específico? Tá bem. O automático, no caso do Brasil, tem de novo, assim, existe uma legislação muito específica que foi aprovada em 2018 e que mudou das anteriores e que definiu esses 3 termos que tu acabaste de citar. Então, um reconhecimento automático, no caso do Brasil,
só é possível para mestrados e doutorados com nível 5, 6 ou 7 pela CAPES. Não é para curso de licenciatura, ok? Também, por exemplo, embora, por exemplo, a medicina, no caso do Brasil, a medicina é uma licenciatura. Desculpa, é uma graduação, né? Não é nem uma licenciatura. No caso de Portugal, é um mestrado integrado. Mas Portugal enxerga que o Brasil tem uma licenciatura. Então, mesmo que seja um mestrado integrado, o médico nunca consegue reconhecer aquela licenciatura que aqui é um mestrado integrado pelo reconhecimento automático. Ele reconheceria um mestrado e um doutorado que fosse com reconhecimento automático por ser nível 5, 6 ou 7 pela CAPES, e aí sim por essas notas. Então, isso é o reconhecimento automático. É um processo que não analisa conteúdo, que não analisa nada do processo. Ele não entra no curso. Ele define lá, ele viu lá na CAPES, ele entra na CAPES, verifica, tem um conjunto de documentações básicas e que permitem que a gente faça o reconhecimento neste formato. O que acontece é que, assim, até 2 anos atrás, quando a gente fazia o reconhecimento automático, por exemplo, de um médico, a gente conseguia registrar ele na ordem. E hoje a gente já não consegue mais. A partir da nova legislação, eles não permitiram que a gente registrasse um médico que tivesse o reconhecimento automático dentro desse caso. Então, ele necessariamente também vai ter que fazer o reconhecimento específico, que é quando reconhece conteúdo. E o reconhecimento de nível, que é o que reconhece o grau. Então, o automático vai ficar só para mestrados e doutorados, no caso do Brasil. E mestrados e doutorados, 5, 6 ou 7 pela CAPES. O reconhecimento de grau vai reconhecer qual é o grau que esse profissional tem de formação. Ele pode reconhecer muitas vezes o grau de licenciado, de mestre e de doutor. Tá? Ou pode reconhecer só de licenciado nas condições que a gente já falou. Ou então faz o reconhecimento de conteúdo, que é o específico. Beleza. Quem fez essa pergunta foi o Sérgio Braga. Sérgio, aí respondido, espero, o seu questionamento. Agora, mais uma pergunta, porque a gente tem vários assuntos aqui ainda pendentes, e a nossa live já está com uns 40 minutos. Gesseli, a Alessandra Guedes, dentista, ela é especialista em harmonização facial. Está perguntando aqui... Ui, estou precisando disso, Alessandra. Está perguntando aqui se ela, por exemplo, ela disse que, assim, na realidade, a ideia dela era não morar em Portugal definitivamente, mas fazer atendimentos em Portugal. Ficar pulando entre os clientes dela aqui no Brasil e os clientes que ela possa ter em Portugal. Como é que ela quer saber assim, se ela tem que fazer esse reconhecimento de diploma, fazer todo esse trâmite para fazer esses atendimentos pontuais, sei lá, 2, 3 vezes por ano em Portugal? Tem sim, Alessandra. Alessandra, né? Alessandra. Tem que fazer sim, porque tu vai estar atuando no país e você, para atuar aqui, vai precisar fazer não só o registro, não só o reconhecimento, mas também o registro na ordem. E aí tem que fazer aquela parte de fazer um teste dentro por ser uma universidade específica, porque tem algumas universidades, como medicina, não sei, me corrija se eu estiver errado, medicina, que até tem uma amiga minha também, que é médica, me perguntou isso esses dias, que ela tinha vontade, ela está se formando agora em pediatria, e também tinha vontade de fazer um doutorado, ou ir atuar, em outro país. Precisa fazer prova, porque a preocupação delas, eu imagino que seja a mesma dessa Alessandra e da Naira, que é essa amiga minha que é médica, de ter que voltar na faculdade, você já passa 7 ou 8 anos dentro de uma faculdade no Brasil e ter que voltar para uma faculdade num outro país e ficar mais não sei quanto tempo estudando, né? Bom, eu vou falar da medicina dentária, que é o caso da Alessandra, porque a medicina é um outro patamar, aí a gente teria que tratar ele de uma maneira um pouquinho diferente. Mas vou falando da medicina dentária. A medicina dentária, assim, nós temos muita variedade de curso no Brasil. Então, também é uma legislação relativamente nova, saiu no final do ano passado, meados do ano passado, não me lembro exatamente o mês. Mas também é uma legislação que deu
concretude ao processo. Então, por exemplo, há um tempo atrás, a gente tinha que ficar, era meio uma roleta, a gente nunca sabia quando é que aquele processo poderia ser encaixado num formato ou no outro. Ou tínhamos conhecimento pela experiência, mas não pela legislação. Agora, a legislação diz que, para que você possa fazer o reconhecimento via prova, tá? Uma prova que é parecida com as provas de medicina, que são 3 etapas. Eu costumo dizer que não são 3, são 5. Que a primeira é uma prova, é uma apresentação de documentação, a segunda tem que fazer uma prova de língua, quando não fez formação em português. Depois vai ter uma prova objetiva. Depois dessa prova objetiva tem um estudo de caso e a defesa de um trabalho científico. Isso é que um dentista precisa fazer para poder ter o reconhecimento e, posteriormente, o registro na ordem. Só que, para que ele possa fazer este processo, ele também tem características específicas na formação no Brasil. Não é qualquer dentista. Ele precisa ter uma formação de 5 anos, no mínimo, e algumas outras especificidades que estão dentro do currículo dele, que tem a ver com a tese, que tem a ver com o número de horas que ele realizou a tese. Isso tudo é que vai dizer se ele pode prestar essa prova. Se ele não puder prestar essa prova, o caminho dele é um só: complementação acadêmica. É reingressar na universidade e cursar mais um período. Entendi. Por isso que eu E acho... desculpa, só e aí vai depender da universidade que ele optar. Porque a gente pode fazer isso numa universidade pública, como pode fazer isso numa universidade particular. Cada uma delas também vai ter um critério. Talvez a Alessandra, eu teria que ver especificamente no caso dela, talvez, se ela não quer fazer efetivamente a atuação plena aqui e ela não vai atuar como dentista, talvez, tem que olhar, porque daí tem que ver a especificidade do que ela quer fazer. E se está registrado dentro dos dentistas ou dentro dos médicos, que é a questão da harmonização facial. Porque existe uma possibilidade de se formar como um licenciado em ciências básicas da saúde ou ciência oral. Em ciências básicas orais, eu acho que esse é o nome. É que tem duas licenciaturas que são básicas aí. E talvez ela possa usar esta possibilidade sem ter a necessidade de fazer tudo. Se ela tiver uma formação de 4 anos, por exemplo. Não sei, a gente trabalha como consultoria por isso, Anne. Cada caso é um caso. Se ele tem nacionalidade é uma coisa, se ele não tem a outra. Se ele tem um número X de anos, ele não tem a outra. Se ele quer fazer prova, se ele quer morar na Europa, se ele quer morar em Portugal. Então, tudo isso vai mudar a nossa orientação. Então, a Alessandra já sabe, a gente fez aqui a Gesseli deu aqui uma explanação rápida, só para você se orientar. Então, assim, mais dúvidas, se interessou, manda um e-mail para a Gesseli, no equivalência@sjprodutosdigitais.com, que ela aí pode te orientar da melhor forma. Mais uma pergunta aqui, Gesseli, do César, que eu acho que essa pergunta tem alguma a ver, assim, posso estar enganada também, é um projeto futuro seu aí, né, que não cabe a gente falar aqui agora, mas, assim, existe algum simulador de conteúdos para saber qual a grade de enfermagem mais se assemelha ao da faculdade portuguesa? Pois quanto mais próxima a grade, provavelmente menor será o tempo de estudo na faculdade. São muitas faculdades de enfermagem em Portugal. É verdade, César. Tu tem 100% de razão no que tu estás perguntando e da forma como tu estás pensando. E, como disse a Ania, a gente tem um projeto para implantar um sistema de análise desses conteúdos de maneira digital. Mas isso ainda não está em prática. Hoje, isto é serviço braçal. Ou seja, é olhar universidade por universidade, conteúdo por conteúdo. Nós, hoje, quando fazemos a análise de em que universidade a gente vai encaminhar um cliente, onde é que a gente vai encaminhar um processo, porque, obviamente, que a gente tem que encaminhar um processo que vai ser aprovado. Então, o que a gente faz? A gente analisa universidade por universidade, conteúdo por conteúdo,
para que o nosso cliente tenha maior chance de chegar ao resultado final positivo que ele espera. Futuramente eu vou poder atender melhor essa tua demanda, César, mas por hora ainda não existe. Mais uma questão aqui que eu acho que a gente pode fazer para encerrar essa live, gente. Acho que, né, a Gesseli conseguiu aí responder muitas perguntas. Gesseli, e a questão de bolsa de estudo? É fácil? Eu imagino que tem muita gente... Assim, eu acho que já tem uma coisa que as pessoas não... Assim, muita gente não tem conhecimento, que é, da minha experiência de procurar faculdade, procurar nem me informar para poder fazer o mestrado, ao contrário do Brasil aqui, onde as faculdades públicas não são pagas e as faculdades privadas, elas realmente são muito mais caras. Em Portugal, por exemplo, faculdade pública também é paga, né? Em alguns casos, elas são até mais caras do que as particulares. Então, assim, como é que funciona a questão de bolsa de estudo para quem quer ir estudar em Portugal e conseguir uma bolsa de estudo? Tá, vamos primeiro falar sobre essa questão de ser mais caro ou ser mais barata que as privadas. Um aluno internacional, ele não tem o apoio e subsídio dos alunos portugueses ou dos alunos europeus. Então, a universidade pública vai cobrar desse aluno, muitas vezes, mais do que cobra a universidade privada, como citou a Anne. O que vai acontecer é que, assim, os alunos portugueses que vão para uma universidade pública, eles pagam 1.100 euros por ano, em média. Os politécnicos é um pouquinho menos. E um aluno brasileiro que vier do Brasil vai pagar aí depende, de 2,5 a 15 mil euros por ano. Vai depender do curso, tá? Os 12, 15 mil são os cursos da área de saúde, nomeadamente medicina dentária, em algumas universidades. Mas o que acontece? A Europa tem uma questão, eu particularmente como professora gosto dessa forma de avaliar, ela oferece bolsas por mérito. Ou seja, você mostra que você foi um bom aluno, ela acredita que você vai continuar sendo um bom aluno e ela quer você na universidade. Porque as universidades também são avaliadas pela qualidade dos alunos que formam. E isto aqui, tu estava citando mais cedo o ranking QS, eles avaliam o quê? A universidade é avaliada pelos alunos que ela forma. É isso que interessa, né? Então, sendo isso um interesse da universidade, o que ela vai oferecer? A maior parte das bolsas é bolsa por mérito, ok? Estou falando de alunos internacionais, ok? Não, temos que separar um pouquinho essa questão, porque os alunos nacionais têm outras modalidades de bolsa, ok? A própria DGES, que é a Direção Geral de Ensino Superior Portuguesa, se a gente tem necessidade de uma bolsa, e a gente solicita isso, a DGES, ela avalia e pode, inclusive, não pagar nada. Se for um aluno que não tenha condições econômicas de estudar, mas tenha interesse em estudar, a universidade vai liberar o pagamento dele. E ele não vai pagar nada, mas ele vai ter que provar que ele tem interesse, mas não tem condições. Agora, um aluno internacional vai ter majoritariamente a possibilidade de bolsa ou por antecipação ou por mérito. Então, se ele vai indo por um mestrado e ele tem lá na licenciatura dele uma média que equivale às notas 0 a 10 no Brasil, a 8, depende da universidade, algumas é 8, outras é 8,5, depende. Que equivale aqui ao 16 ou 17, ele tem a tendência a conseguir bolsa de até de 50% e até mais do que isso, por cento de desconto. Ok? Mesmo universidades privadas fazem isso. E também um aluno que tem dentro do curso, a bolsa é sempre concedida ano a ano. Então, se esse ano ele entrou na universidade e ele fez uma média, vamos supor que ele não entrou com bolsa, mas ele fez uma média acima de 17 em todas as disciplinas. O que vai acontecer? A própria universidade vai dar bolsa para ele. Tá? Existe isso é muito frequente. Também existem instituições
que disponibilizam bolsas para alunos, inclusive para os internacionais. Aí, neste caso, nós lá no nosso site, no www.emportugalconsultoria.com.br, existe uma aba escrito Bolsas. Ali existe o link de várias instituições que oferecem bolsas de estudos. Neste caso, o aluno vai ter que fazer a candidatura dentro dos critérios de cada instituição. Mas existem, sim, bolsas. Então, antes de terminar aqui a nossa live, dar os recadinhos que é São Jorge, né? Pela São Jorge que eu preciso dar. Gê, se tem alguma coisa que você quer complementar, alguma coisa que você quer falar aí para os nossos futuros estudantes, ou trabalhadores, ou pessoas que queiram, ou estejam planejando, tenham um sonho de sair do Brasil e tentar sua vida e morar e estudar em Portugal? Bom, eu vou falar duas coisas que eu acho bastante relevantes, assim, dentro até uma coisa um pouquinho fora do que a gente falou até agora. Em primeiro lugar, o Covid abalou o mundo inteiro. Não foi um lugar só, não foi Brasil, não foi nada. Então, se antes a gente já recomendava que as pessoas viessem para Portugal com o visto correto, com a possibilidade de autorização de residência, agora a gente reforça isso muito mais. Porque se antes a gente tinha um excesso de oferta de trabalho que permitia que, eventualmente, as pessoas conseguissem emprego, mesmo não estando regularizadas em Portugal, agora isso vai mudar um pouquinho. Então, quem tem o projeto de vir para Portugal, faça da maneira correta, faça o passo a passo. Eu sei que as pessoas às vezes não gostam do termo correto, porque é como se elas estivessem fazendo uma coisa errada, mas numa certa medida é. Se o governo diz para ela, você tem tais modalidades de visto para vir e permanecer, faça uma das modalidades de visto que o governo português aceita. Vai facilitar muito a tua vida posteriormente aqui. Vai ter mais oferta de trabalho, vai ter acesso a todos os serviços de segurança social, saúde, apoios que o governo permite, tudo isso a gente tem acesso. Quando a gente não faz do jeito que eles pedem, vai sempre ser mais difícil a gente conseguir ter uma boa adaptação ao país, ok? Isso é uma das questões. Outra é que o visto mais fácil, além do de aposentado, o de aposentado é muito fácil de fazer também, mas além do de aposentado, o visto de estudos é o visto de estudos que vai permitir autorização de residência, é um dos vistos mais fáceis de ser conseguido hoje em dia. É um dos poucos que, inclusive, está sendo permitido que se ingresse em Portugal sem ter passado pelo consulado, né, Annelise? Com a matrícula da universidade, o aluno pode vir diretamente para cá sem a necessidade de ter feito aquela passagem toda do visto no Brasil. Então, também é um cenário que eu acho que tem que ser levado em conta. E claro, né, gente, hoje estudar, a gente precisa continuar estudando. A gente está num mundo cada vez mais exigente. Então, e Portugal, assim, oferece tem muita oferta para se estudar. Aqui, a gente não estuda se a gente não quer, que sempre tem como. Ok? Eu acho que a palavra certa aí, aliás, que complementa o que você falou, é planejamento, né, gente? A gente tem que planejar. Às vezes a gente tem um sonho, a gente às vezes quer alcançar alguma coisa e no afã, né, naquele afã de resolver a coisa, né? De fazer logo sabe, e resolver, acaba atropelando alguns processos ou passando por alguns processos que seriam importantes no momento de você conseguir realizar seu sonho da melhor forma possível, com mais tranquilidade, porque a gente tem que pensar que as pessoas que querem ir embora, morar, estudar, se aposentar e viver em Portugal, você está mudando de país, né? Você não está saindo, sei lá, do Rio Grande do Sul e indo morar em São Paulo, né? Você muda cultura, é um outro povo, é uma vida completamente diferente da que você tem. Então, assim, eu falo por mim, que estou planejando essa minha ida há 1 ano. Eu comecei a planejar meu estudo em Portugal lá por maio, abril do ano passado. E fui aos poucos
me informando para chegar no ponto de estar podendo ir agora da melhor forma, planejada. Eu sei que, às vezes, assim, as coisas demoram. Esse Covid aí, eu imagino que atropelou a vida de muita gente, né? Claro. Muita gente que tinha planejamento, mas, assim, quando você planeja, até uma pandemia no meio do caminho, ela não te abala. Não bagunça tanto a tua vida. Não bagunça a sua vida, se ela está bem planejada, do que quando você vai meio de supetão, meio atropelando o processo, claro. né? Isso eu acho importante a gente ressaltar. Só reforçando um pouco o que tu está colocando, eu acho que sim, foi uma excelente lembrança, Anne, que o planejamento é essencial. O planejamento é essencial para estudar, o planejamento é essencial para ter as documentações corretas, e também porque, assim, a gente às vezes ouve coisas que desabonam, como se o português não gostasse do brasileiro, ou tivesse qualquer ação de xenofobia. E eu vou dizer para vocês que, assim, os portugueses adoram os brasileiros. Gostam do jogo de cintura, gostam da alegria do brasileiro, gostam da forma de tratar, mas eles querem também ser respeitados nas suas regras. É um país diferente, não é Brasil. Então, quando a gente vem para a casa dos outros, a gente respeita a casa dos outros. E aí, nesse sentido, é bastante importante que, assim, eu e vários brasileiros que eu conheço que moram aqui e que seguem o que o sistema diz que tem que ser feito, nunca tiveram problema nenhum. Nunca tiveram problema. Não tem situações de xenofobia, não tem situações do gênero. Então, a gente tem que, assim, olhar isso também de forma amorosa. Se o país está te recebendo, também dá o teu melhor, faz a tua parte. Eu digo isso sempre, o sistema permite muita coisa. Eles tanto querem o brasileiro que eles facilitam muito para o brasileiro entrar. Porque a gente tem muitas maneiras de vir da forma que o governo português deseja. Então, se a gente fizer a nossa parte direitinho, a gente vai ficar muito melhor, vai ter uma oportunidade muito feliz e vai ter, assim, uma estada feliz, entende? Porque já tem uma coisa que é complicada quando a gente está num outro país. A gente não está no nosso, o que quer dizer que as coisas não são exatamente da forma como a gente conhece. E, de um outro lado, também, a gente tem a saudade da família, né? Porque a nossa vida toda correu no Brasil, as nossas referências de amigos e de familiares vão ficar no Brasil. Então, a gente tem que vir para uma oportunidade que seja de fato boa, porque senão a gente vai querer voltar logo, logo. Porque tem verdade. Desafios, né? Mudar de cidade não é, de país, né? É sempre complexo, sempre tem saudade dos nossos. Aproveitando aí a sua fala final, Gesseli, vou fazer propaganda da minha empresa, né? sjprodutosdigitais.com, da Gesseli também, que é para falar o seguinte, sobre essa questão de oportunidades, de formas, nós vamos fazer uma live um pouquinho mais para frente, a gente vai informar todo mundo direitinho lá pelo nosso site, sjprodutosdigitais.com, com o Dr. Marco Goulart, que é um advogado especialista em imigração, que vai falar para a gente mais para frente um pouquinho os detalhes de todas as formas que você que está afim de mudar de país, que quer ir para Portugal, que quer aproveitar tudo que Portugal pode te oferecer, de uma forma legal, de uma forma tranquila, né, sem sobressaltos, fazendo tudo no passo a passo, bonitinho. Mas isso vai ser um pouco mais para frente, tá? Na semana que vem, na terça-feira, dia 4 de agosto, a São Jorge Produtos Digitais vai conversar com o Jean Wagner, da Invest Franchising, e aí o Jean vai nos dar detalhes, vai nos falar mais detalhadamente da questão de franquias. Pessoas que querem abrir um negócio como uma franquia em Portugal. Como a Gesseli falou, o governo português, os portugueses, eles gostam muito dos brasileiros e tem N formas, N maneiras de proporcionar que você, brasileiro, vá viver em Portugal, vá morar, vai trabalhar, vai viver em Portugal, né, com sua empresa, com a sua franquia, trabalhando. Empreender, então, assim, né? Empreender, justamente, com o empreendedorismo, o Jean Wagner vai nos falar. Vai ser uma live no dia 4, anota aí, gente. Dia 4, meio-dia aqui no Brasil, 4 horas da tarde lá em Portugal.
E se você não assistiu o webinário que a gente promoveu no dia 15 de julho, que começou todas essas lives que a gente está fazendo passo a passo, assunto por assunto, entra no site da SJ, sjprodutosdigitais.com, lá em cima do seu lado direito tem uma barrinha chamada Eventos, entra ali, clica ali, faça a sua inscrição, que você vai ter direito a acessar esse webinário, que foi super interessante, que a gente juntou 4 palestrantes de assuntos diferentes, cada um dentro da sua área, com as suas expertises, e que deram detalhes super importantes para quem quer empreender, estudar, morar, e a forma como você faz isso em Portugal. Tá bom? Eu queria agradecer aqui a participação da Gesseli Vivan, da Em Portugal Consultoria, lembrando uma última vez, gente, quer falar com a Gesseli? Manda um e-mail para ela, em equivalência@sjprodutosdigitais.com, e a SJ Produtos Digitais agradece mais uma vez a sua participação, por estar aqui, fazer perguntas, para que a gente possa ajudar vocês que querem ir morar em Portugal. Muito obrigada, viu? Até a próxima.